Muito bem, vamos lá iniciando o nosso trabalho. O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal e a influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Esse aqui é o item novo que nós estamos estudando, né, já quase ali encaminhando para o final desse capítulo. E nós estamos nas perguntas, começando na pergunta 525. Quando eu li sobre esse título, Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, a primeira imagem que me apareceu foi aquela do filme Ghost. Né? Vocês devem se lembrar que naquele filme tinha aquele momento em que a Molly, né, que é a personagem da Demi Moore, ela estava sozinha em casa e tinha aquele ladrão que entrou na casa dela para roubar aquela agenda onde tinha ali uma senha de contas ali que ele ia fazer as transferências e tudo mais. E o Sam, né, o Patrick Swayze, ele estava ali na casa acompanhando a movimentação dos dois. Ela não sabia que o ladrão estava em casa e o ladrão estava, né? E aí então a única forma que ele encontrou de chamar a atenção dela ou de protegê-la daquele momento foi aquela cena em que ele se aproxima do gato, ele encara o gato assim com os olhos fixos, né? Bem assim colado com o rosto do gato, e aí então o gato assustado salta e arranha o rosto do ladrão que sai correndo, e ela então não percebeu o que aconteceu. Então quer dizer, os espíritos interferindo em situações cotidianas nossas, situações que fazem parte do nosso dia a dia, porque até então, quando falava sobre as influências dos espíritos no mundo corporal, espíritos protetores, espíritos familiares, o que nós entendíamos a princípio é que é relacionado com alguma coisa da nossa existência como um todo, daquelas situações das mais importantes do nosso dia a dia, da nossa vida terrena, né? Então algo que, uma situação que eu tenho que tomar uma decisão importante, algo que vai mudar completamente a minha programação reencarnatória, aquilo que os espíritos fazem através das inspirações, através das conversas que acontecem durante os desdobramentos e tudo mais, mas em situações do dia a dia mesmo, coisas comuns. Bom dia, Jerusa. Será que é possível que os espíritos provoquem esse tipo de interferência, como aconteceu no filme? Né? Então, quer dizer, a gente vai percebendo coisas simples. Então, por exemplo, também, uma pessoa caminhando, vem um espírito ali e faz ele tropeçar. Coisas assim, básicas, simplesinhas, mas que muitas vezes, dependendo do contexto em que isso é observado, provoca uma grande interferência, inclusive colocando em risco a vida das pessoas, ou até mesmo salvando a vida das pessoas, dependendo da situação. Os espíritos podem fazer isso? Alguns filmes que são principalmente evangélicos, filmes produzidos nos Estados Unidos em especial, onde a comunidade evangélica lá é muito forte, os espíritos que são mostrados de um modo geral lá, com exceção desses filmes, né, como Ghost, ou então filmes de fantasmas, são anjos. Então, anjos que estão presentes na Terra, ajudando as pessoas, salvando a vida delas e tudo mais. Então, mostram essas imagens que acabam criando, muitas vezes, certas fantasias na nossa mente daquilo que pode ou não pode acontecer. Exagerando até mesmo, né, devido ali à fé, à vontade de que isso seja verdade, criando alguns exageros que não são possíveis, tanto para o bem como para o mal. Espíritos malignos podem causar a grande destruição do planeta, como anjos podem salvar o planeta, interferindo em situações do nosso dia a dia que são regidos por leis naturais, leis da física, leis da química, leis da biologia. Então Kardec ele traz para nós então esse capítulo para falar desses pontos. Inclusive ele traz alguns exemplos, né, que a gente fica imaginando, né, de onde tirou aquela ideia, né, aquele exemplo, para poder ilustrar aquela situação. Né? Então, ele trouxe alguns ali, a gente vai complementando com exemplos nossos, para ver de que forma que a gente pode extrair aprendizado desse conteúdo. Né? Bom dia, Marion. Então vamos lá. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida.
Questão 515. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Então aqui, o que Kardec perguntou, a resposta que os espíritos deram, tudo isso relacionado com o conteúdo anterior. O conselho, a inspiração, a intuição. Aí Kardec, então, não satisfeito com a resposta, vai para a questão 525. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então tá aí. Kardec, então, agora ele traz aqui um comentário a respeito dessa resposta, falando que sim, é possível. Né? Assim como nós vimos também naquele caso que Kardec aqui o espírito Sam, né, lá do Ghost, ele queria muito aprender como ele podia interagir com o mundo material, com a matéria em si. Aí tem aquela passagem que ele vai lá no metrô e ele encontra aquele espírito vagante ali no metrô, né, vagante literalmente, porque ele não saía daquele vagão. E aí então, percebendo que o vagão estava sendo invadido, aquele espírito age, empurrando, expulsando ele do trem. Aí depois de um tempo ele volta para perguntar ao espírito como é que ele fez aquilo. Aí aquela nossa famosa e engraçada cena, né, da estação do trem, quando o Sam tenta chutar aquela latinha. Porque aí então ele começa a tentar entender de que forma que ele, sendo um espírito imaterial, pode interagir com a matéria. E aí o espírito traz aquela sugestão para ele, né? Você tem que chutar com uma vontade que sai assim do seu estômago. E é aí que ele faz aquilo, né? Principalmente quando ele fica mais ali concentrado, mais com raiva, né? Então ele fica depois pegando aquela moedinha, depois ali interagindo com o gato. Todas essas situações são interferência dos espíritos aqui no mundo material. E fora isso, né, não apenas ali uma moedinha, mas aquela moedinha depois se tornou uma mensagem que ele deixa. Tudo isso, então, faz parte dessas possibilidades em que os espíritos atuam no mundo físico dentro das leis da natureza. Bom dia, mami. Então, Kardec coloca assim: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se apenas por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de si, de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então Kardec aqui ele acrescenta que além da própria intervenção, né, o pessoal voltou agora? Onde eu parei? Diz para mim. Que desligou meu som aqui. Onde eu parei? Na leitura, vocês acompanharam a leitura aqui do texto? Bom, como vocês perderam o final, vamos novamente aqui para a leitura então. Eu estava comentando sobre o comentário de Kardec sobre o que os espíritos disseram para nós. Né? Melhorou agora então, né? Estabilizou? Só me dá um retorno, por favor. Estabilizou, né? Então tá bom. Ok. Então, foi perguntado se os espíritos podiam interferir de outra forma que não fosse apenas por inspiração. A resposta, então, foi sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí coloca Kardec comentando: imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica.
Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Né? Então, além aqui da influência, da intervenção direta na matéria, os espíritos podem também, mesmo que seja através de uma voz na nossa mente ou de um desejo que acaba sendo instigado, interferir nas nossas ações. Como, por exemplo, em vez de eu entrar na porta da direita, eu entro na porta da esquerda, porque eu acho aquela porta mais interessante, mas que na verdade foram os espíritos que acabaram inspirando esse tipo de comportamento. Né? E baseado nisso também, deixa eu pegar rapidamente aqui uma passagem, que da outra vez eu pensei em trazer para nós, eu acabei me esquecendo. Lá no O Livro dos Médiuns, eu quero só um instantinho aqui. Lá no Livro dos Médiuns, estou aqui com ele aberto, é naquela passagem em que um espírito, um médium vidente que se encontrava com Kardec. Deixa eu pegar aqui. Rapidamente aqui, deixa eu só encontrar o trecho que fala sobre isso. Aqui, médiuns inspirados, curadores, videntes. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Aqui vocês lembram, né, que tentamos... Tá aqui, ó. Por acaso acabei de encontrar, né? Então, quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. O item número... Vou pegar aqui rapidamente. Tá aqui, ó, sobre o capítulo Médiuns, o item número 5, Médiuns Videntes, o subitem 170, Kardec coloca assim, ó. Eis outro fato que prova a influência dos espíritos sobre os homens, sem que esses o percebam. Assistimos a uma representação teatral com outro médium. Conversando com o espírito espectador, disse-nos ele, estás vendo aquelas duas senhoras sozinhas num camarote de primeira? Pois bem, vou me esforçar para tirá-las do salão. Dito isso, foi-se colocar no camarote das senhoras e começou a falar-lhes. Súbito as duas, que estavam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se, e a seguir se foram, não voltando mais. O espírito nos fez então um gesto gaiato, significando que cumprira a palavra, mas não o pudemos rever para pedir-lhe maiores explicações. Muitas vezes fomos assim testemunhas do papel que os espíritos exercem entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, núpcias, etc., e em toda parte os encontramos atiçando as más paixões, insuflando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com suas proezas. Outros, pelo contrário, combatem essa influência perniciosa, mas só raramente são ouvidos. Né? Então, esse trecho aqui eu havia comentado com vocês em outro estudo, que é desse tipo de influência que Kardec comenta. Que os espíritos podem influenciar, sem dúvida, algo fisicamente, né? Como, por exemplo, já aconteceu em filmes mostrar, por exemplo, alguém que vai pegar um copo e o espírito vai lá e empurra esse copo e o copo cai no chão, sem que a pessoa encoste nele. Aqui é uma interferência direta na matéria. Aqui, nesse caso, foi uma influência instigando aquelas pessoas a terem um outro comportamento diferente do que elas tinham. Porque o desejo delas, a princípio, era de assistir ao espetáculo.
o espírito foi até lá dizendo alguma coisa, e certamente Kardec ficou muito frustrado aqui pelo que ele colocou, né? Mas não o podemos rever para pedir-lhe maiores explicações. Então certamente ele ficou muito frustrado, porque esse espírito poderia trazer para nós ali uma série de informações de, por exemplo, o que ele teria dito para aquelas duas senhoras para fazer com que elas saíssem daquele local. Estavam num camarote de primeira, como foi colocado, né? E aqui então, o que Kardec coloca é que estava conversando com esse espírito através de outro médium. Então era Kardec e esse outro médium, e o espírito espectador que estava ali junto, acompanhando aquilo que o espetáculo mostrava, né? Então essa relação nossa com o mundo físico e o mundo invisível é uma relação muito atual, e mesmo aqueles que não são espíritas, mas que veem o mundo espiritual, né, através dessa visão do sobrenatural, do místico e tudo mais, fica imaginando como é que os espíritos podem interferir dessa forma. Então, tanto negativamente como positivamente. É o que Kardec coloca para nós aqui, então. Na questão 526, ele coloca: tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então, como eu falei para vocês, Kardec vai trazer aqui uma série de situações para tentar entender de que forma que os espíritos podem atuar, qual é o alcance que eles têm e que tipo de efeito e de fenômeno eles podem provocar para que esse alcance seja atingido. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então aqui o que a gente viu é o fato da escada quebrar não pode ser considerada a causa, mas é o efeito da inspiração para que aquele homem subisse a escada, e a escada, não sendo resistente o suficiente, ela acaba então quebrando. E aí então vem a desencarnação dele. Isso, claro, se nós tivéssemos um grupo de espíritos preparados para poder fazer com que aquela desencarnação se cumprisse. E nós sabemos ali que métodos diferentes podem acontecer, né? Então a gente já viu, por exemplo, nessas histórias que são contadas, como aconteceu, por exemplo, nas Torres Gêmeas, lá em 2001, quando então, 2001, 2011, eu sempre me confundo, mas quando aconteceu então, o avião que se chocou com o World Trade Center, um dos aviões, né, que se chocaram com o World Trade Center, e ali então, depois que o acidente aconteceu, né, depois que o atentado aconteceu, toda aquela tragédia foi consumada, é natural que depois a mídia comece a receber ali informações sobre situações inusitadas que aconteceram. Dentre elas, por exemplo, alguém que sonhou que não deveria entrar naquele avião. Ou, como aconteceu também, uma criança disse para o pai não viajar naquele dia porque ela teve um sonho ruim, e a criança vai e diz isso para o pai. Ou seja, acabou de acontecer, se de fato isso foi uma intervenção dos espíritos, uma alteração nos planos de uma pessoa com a participação desses espíritos. Então são muitos os casos assim, que eu tive uma impressão de que não deveria ir. Nesse caso nós temos os pressentimentos, que foi o item anterior que nós estudamos. Então eu tenho o pressentimento de que uma coisa ruim vai acontecer. Esse pressentimento é o quê? É uma dupla vista com a capacidade de ver o que vai acontecer nesse futuro próximo? Ou foi um espírito, ou foram os espíritos que inspiraram para que ele tivesse essa ideia e mudasse ali os seus planos? Então, claro, como a gente sempre fala, do lado de cá, olhando do mundo físico, nós temos várias teorias. Mas a certeza só pode ser de fato encontrada quando ela é observada do mundo espiritual, coisa que nesse momento nós não temos acesso.
Então não dá para saber se aquela pessoa foi inspirada ou se ela teve uma dupla vista. Para isso nós teríamos que estar do outro lado, sondar os seus pensamentos, observar se os espíritos próximos inspiraram alguma coisa. Do nosso lado foi simplesmente, ele mudou de ideia. Então como acontece nesses fenômenos, né, quando nós temos ali esses pressentimentos, essas precognições, quando fenômenos mediúnicos acontecem, do nosso lado nós fazemos suposições. E vamos fazendo suposições naturalmente, observando ali os fenômenos que vão acontecendo. Mas é do outro lado que nós temos a certeza de que isso acontece, de como isso acontece de fato. Avançando então, 527, Kardec aqui continua com seus exemplos. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o atingiram para o bem, para o homem? E o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Né? Então, ou seja, mais uma vez, o raio não é a causa. Né? O raio, a morte dele é o efeito, porque a causa se encontra na ida do homem até lá através dessa indução. Assim como aconteceu no livro dos médiuns que nós vimos. Avançando um pouco mais, a gente vai seguindo aqui porque é simplesmente uma sequência de raciocínio. Né? 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Aqui nós temos, né, casos que, infelizmente, fazem parte, né, da realidade do Brasil, em que balas perdidas acabam atingindo pessoas. Né, uma pessoa dentro de casa, né, como aconteceu. Né, nós tivemos lá no hospital da Marinha, no hospital militar lá no Rio de Janeiro, aí para vocês do Rio de Janeiro, ela se encontrava trabalhando no corredor do hospital, num certo andar, e de repente uma bala perdida, disparada de uma comunidade próxima, a atingiu dentro do hospital, no exercício do seu trabalho. A pergunta é, por que essa bala atingiu aquela pessoa naquele momento? Como isso aconteceu? Por outro lado, nós tivemos um outro exemplo, né, o presidente Donald Trump, fazendo seu discurso de campanha antes da eleição. Ele teria sido vítima de um atentado e no momento do disparo ele vira o rosto. E o projétil, em vez de acertar exatamente no seu rosto, raspa na sua orelha. Então a gente fica se perguntando, essas situações acontecem por quê? É claro que os espíritos não têm resposta para isso, porque cada caso tem a sua especificidade, né? Cada caso tem ali o seu propósito. E esse propósito ele é atingido por forças que nós desconhecemos. Seja aquele que não morreu, seja aquele que morreu, né, como crianças brincando dentro de casa. Tinha um ator da Rede Globo que há alguns anos ele estava dormindo no seu apartamento e o disparo assim, passou pela janela e o atingiu na cama. Então são coisas assim que vão nos chocando, infelizmente, por causa dessa violência urbana. E aí nós vamos perguntar aqui, usando esses exemplos fáceis que Kardec coloca, a pessoa foi inspirada a estar ali? Ou o acidente foi provocado porque ela estava ali? Nesse caso, por exemplo, da médica, ela foi inspirada a estar na janela ou a bala foi direcionada para ela? Então não tem resposta simples que a gente possa entender. Certamente nós sabemos que existem forças que conduzem o nosso mundo que nós desconhecemos e muitas vezes ficamos inconformados com isso, porque nós queremos entender do porquê dessas coisas. Por que uma médica trabalhando no hospital, ajudando a salvar vidas, e de repente aquilo acontece? Exato, Marion, esse acaso que nós colocamos é a ação de forças que nós não conhecemos, de saber por que as coisas deveriam acontecer dessa forma.
Porque o que Kardec está trazendo para nós aqui é algo muito mais próximo da nossa realidade terrena, em que os espíritos de fato podem atuar. E aqui eu achei até estranho, eu confesso para vocês, que essas questões que foram colocadas, que de repente alguém é induzido a subir numa escada porque ele vai morrer, quer dizer, os espíritos precisam se preocupar com quem vai morrer e eles que são os agentes dessa desencarnação? Pelo que nós estudamos, não é assim que acontece, mas o que foi colocado aqui, respondendo à pergunta de Kardec, não que os espíritos tenham dito que são eles os responsáveis por conduzir pessoas para o momento da sua desencarnação. Eu tenho que pegar o avião, eu tenho que atravessar a rua, eu tenho que estar embaixo daquela árvore, eu tenho que fazer isso. Não são os espíritos que conduzem os eventos do nosso mundo dessa forma. Mas aqui nesse caso, respondendo ao que Kardec perguntou, a respeito de um disparo de um projétil, a respeito de um raio que cai numa árvore e também sobre uma escada que quebra, o que foi colocado pelos espíritos é que não são eles que vão mudar, por exemplo, a forma como as coisas acontecem dentro da lei da natureza. Mas o que eles podem fazer é nos influenciar da mesma forma, mais uma vez, como aconteceu naquele teatro em que aquelas duas senhoras foram induzidas a sair daquela peça, eles podem nos induzir também a ter determinado tipo de comportamento. Agora, a forma como a desencarnação acontece, que eu vou desencarnar no dia tal, na hora tal, da forma tal, isso nós não temos como saber agora. Porque como é dito poeticamente, né, esses eventos eles são escritos, né, no livro da vida de cada um. E são forças que vão sendo mobilizadas que fazem com que esses eventos se cumpram, para que as coisas aconteçam do jeito certo, na hora que tem que acontecer. Né? Dudu lembrou aqui, né, Rosana, presidente do centro que frequenta, estava sozinha caminhando na calçada, quando do nada levou um empurrão, caindo de rosto no chão, e ela, médium, diz que foi empurrada mesmo. Né? Isso também acontece, Dudu, lá no livro Céu e Inferno que nós estudamos, né, que também é lá na Revista Espírita, o assassino de Castanheira, a história dele começa com o pai dele morando naquela casa, e o pai dele acabou desencarnando, não se sabe por quê. E depois o filho estava lá sozinho e ele sentiu um tapa no rosto. E sentindo esse tapa no rosto, foi então que ele pediu ajuda para tentar entender o que aconteceu. Então, esse tipo de fenômeno de intervenção dos espíritos, nesse contato direto com a matéria, sim, é possível acontecer. Né? Agora, a partir desse tipo de fenômeno que eles provocam, eles podem interferir no nosso modo de viver. Né? No nosso caso, no caso que você comentou, quer dizer, houve um empurrão e caiu. Isso pode acontecer? Pode, os espíritos têm essa capacidade. Tanto é assim que, muito mais do que o fenômeno em si, já foi estudado, né? Lembra? William Crookes, Cesare Lombroso, que eram estudiosos lá do final do século XIX, começo do século XX, que estudavam a materialização dos espíritos. E estudando a materialização, eles conseguiram também estudar sobre o espírito ser tangível, ser tocado, ser sentido. E não poucas vezes, né, o médium Daniel Douglas Home, que nós já falamos sobre ele também, um dos grandes nomes, né, dos médiums de efeitos físicos, ele conseguia fazer, através ali da doação de fluidos, com que os espíritos materializassem mãos apenas, para tocar instrumentos. Apenas mãos. Então, sim, é possível isso fazer. Né? Agora, a questão é, eles podem interferir nas coisas? Uma pessoa pode ser levada à morte se isso não estava na sua programação? Pois é, mas aí é coisa do dia a dia mesmo, né? Até porque também, né, Dudu, a gente não sabe exatamente ali o que tipo de aprendizado isso pode trazer, então simplesmente são questões que a gente faz porque nós olhamos do lado de cá de uma forma completamente imperfeita dentro das capacidades que a gente tem de analisar tudo isso. Por que isso aconteceu? Por que tal coisa aconteceu, né? Então, tudo isso faz parte desses mistérios que nós ainda não conseguimos desvendar pelo fato de não termos um panorama completo daquela situação, né? Já caiu também, Mario? Mas foi de encarnado ou desencarnado? Esse que é o detalhe, né?
Vamos lá aqui agora, olha só. Então, mais uma vez aqui, né? Por desencarnado também, Marion? Então tá bom o negócio, hein? Vamos lá, ó, 528 então, né? Como foi colocado aqui, que é só para a gente reler. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, em vez de disparada a arma, o projeto sempre há a linha que tem que percorrer. Segue a linha que tem que percorrer. Então, quer dizer, o disparo foi feito, o projétil vai seguir naquela direção. E ele vai atingir o que tiver na frente. Então, o que foi colocado para nós é que é possível, então, não mudar a direção do projétil, mas fazer com que a pessoa se desvie do projétil. Então é a mesma coisa também, os espíritos não estão atuando no fenômeno físico, eles estão atuando de uma forma intelectual, digamos assim, né? Mas, mais uma vez, os espíritos atuam dessa forma, ficarem ali presentes, cuidando o tempo todo do que tem que acontecer, sendo que leis maiores estão envolvidas na nossa vida. São questões assim que a gente acaba questionando depois, né? Mas isso não quer dizer que pode ou não pode, nós só não temos respostas. Que se deve pensar, questão 529, que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Né? Aqui é muito mais de lendas do passado e coisas hoje, né? Aquelas balas que tem o nome da pessoa, aquelas balas encantadas que matam aquela pessoa onde quer que ela esteja, né? A resposta dos espíritos: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza, né? Então, já não basta, para nós não é o suficiente observar tudo aquilo que a própria natureza pode fazer. A gente quer ir além, né? Questão 529A. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Aqui até mesmo isso, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos. Quem são esses espíritos e de que modo que eles atuam? Nos acontecimentos terrenos, será que precisa de uma vigilância para estar o tempo todo acompanhando aquilo que acontece no nosso mundo, fiscalizando a execução das obras de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço, né? Porque muitas vezes as perguntas que Kardec faz aqui certamente têm sua razão de ser, né? Mas dada, né, a evolução da doutrina nesse tempo todo, com tantos e tantos exemplos que vão surgindo, a gente vai descartando algumas questões que naquele momento poderiam parecer duvidosas, inseguras, né? Então, de qualquer forma, eles poderiam, então, esses espíritos, eles poderiam ser impedidos por outras forças de fazer o que estava ali previsto para que eles fizessem? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele o quis assim. Ou seja, né, o nosso anjo da guarda, ele pode adormecer e não prestar atenção em alguma coisa que deveria prestar atenção? A resposta é: se deveria acontecer, vai acontecer. Então não é aquela questão se nós estamos sendo acompanhados ou não acompanhados. Simplesmente acontece. Questão 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? São eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções
que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa inflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo seu do que por culpa dos espíritos. Então é muito comum também acusarmos, né, os espíritos, né, que tem um obsessor, que está fazendo a minha vida travar, né, usando essas expressões populares, e na verdade são as escolhas que nós fazemos que nem sempre trazem o resultado que nós esperamos. Até porque nós encarnados, né, temos ali o hábito de querer as coisas fáceis, né? Então a gente acaba sempre esperando que os outros façam para nós aquilo que nos cabe, né, ou que a gente não consegue fazer. E aí então, quando não dá certo, são eles também os culpados desse nosso fracasso. 530A. Destes, né, desses espíritos, os que provocam contrariedades obram impelidos por uma animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Por uma coisa e outra. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Então, são simplesmente espíritos que estão ali, né, de brincadeira, né, mas quando Kardec pergunta se eles fazem isso é por uma questão pessoal ou não, tanto faz uma ou outra. Muitas vezes a gente percebe ali até mesmo que no caso das obsessões, principalmente das obsessões mais graves, mais sérias, os espíritos não atuam em questões do dia a dia, derrubando um copo, fazendo tropeçar. Eles atingem moralmente, influenciam no modo de pensar, nos sentimentos, nas ideias que aquela pessoa tem, para fazer com que ela sucumba. Ela ou pessoas próximas, né? Então, da nossa parte, parece que é muito mais fácil os espíritos quebrarem ali um prato ou bater uma porta, do que atingirem os nossos pensamentos com suas ideias negativas. Porque nós estamos acostumados com o fenômeno físico. Para eles, pode ser muito menos produtivo interferir na vida da pessoa fisicamente do que moralmente, porque é moralmente que ela vai definhando. É moralmente que ela consegue ser destruída, digamos assim, de dentro para fora num processo de obsessão. Enquanto que de fora, você simplesmente provoca um fenômeno que ela pode ficar com medo, ela pode levar um susto, mas é internamente que o processo acontece. Então, eles podem até provocar isso para causar algum efeito, para nos trazer incômodo, mas de fato, a verdadeira influência ela acontece moralmente. Questão 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Quer dizer, aquela pessoa que fez mal, ela desencarna, ou melhor, aquela pessoa que é vítima de uma ação de um espírito que é mal. E aí então, quando nós desencarnamos, o espírito desiste dessa maldade? A resposta: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então aqui tem 2 pontos para a gente poder analisar. 3 pontos, né? Primeiro, que o espírito pode, depois da desencarnação, que era o seu objetivo, não se interessar mais. Pode também, nesse caso, né, ele se arrepender de fato de ter feito isso, né? Claro que por mudanças que vão acontecendo, né, no seu modo de pensar, no seu modo de ser. Mas aqui também, como nós já vimos outras vezes, espíritos que são ali perseguidores, inimigos declarados, né, que esperam suas vítimas desencarnarem, para que em espírito continuem as suas perseguições e continuem ali a execução de suas vinganças. Se Deus o permitir. E nesse caso significa o quê? Que para que isso aconteça, o espírito, após a desencarnação, se ele tem ali a necessidade de transformação por esse aprendizado difícil, de se manter sob a influência desse espírito, isso é permitido. Se ele é auxiliado e ele é levado para uma dimensão diferente, esses espíritos não têm acesso. Mas nós já acompanhamos, né?
as descrições de André Luiz, as descrições de Filomeno de Miranda, que trazem para nós ali aquelas informações de grupos de espíritos que são levados por esses espíritos, que são obsessores e continuam sendo torturados no mundo espiritual. Aquelas comunidades desses espíritos ainda materializados, ignorantes, inferiores ainda moralmente, em que pessoas são conduzidas a esses grupos para serem ali torturadas dentro daquilo que eles querem fazer dentro do seu processo de vingança. Mas isso só acontece dentro dessa permissão. Do contrário, isso não acontece. Agora, como isso é julgado? Quais são os critérios para que possa permitir ou negar que isso aconteça? Não sabemos. Questão 531A. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Quer dizer, o espírito que nos persegue, ele pode continuar perseguindo no mundo espiritual? Pode. Como é que nós podemos evitar que isso aconteça? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Ou seja, temos que... É o nosso trabalho de mostrar de fato a nossa vontade, o nosso desejo de fazer as coisas certas, de fazer acertar, que aqueles erros do passado não continuam sendo demonstrados no presente. E isso pode fazer com que o espírito, sensibilizado por essa mudança e despertando a sua consciência, ele simplesmente desista daquilo que ele se propunha a fazer. Para outros, o seu desejo de vingança é tão intenso, tão cristalizado, que mesmo que nós demonstremos a melhor boa vontade de corrigir, isso não vai ser o suficiente, porque o desejo que ele tem de fazer justiça com as próprias mãos é um desejo ainda muito vivo dentro dele. Então não é que a prece e a retribuição, como foi sugerido pelos espíritos, isso vai ser o suficiente. Isso pode ajudar. Como foi colocado, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Então é a nossa resistência, é a nossa determinação, mas principalmente a mudança de atitude, porque se uma inimizade foi criada no passado, um ódio foi gerado no passado, isso foi resultado de condutas que nós tivemos com essas pessoas. Certamente condutas equivocadas, condutas que fizeram mal não apenas a eles, mas principalmente a nós mesmos. E se hoje nós tendo a capacidade, e certamente nós a temos, de fazer uma avaliação sobre as nossas ações, como lembra Santo Agostinho, questão 919, colocar a cabeça todos os dias no travesseiro, fazer uma revista das nossas vidas e trabalhar para mudar aquilo que nós já entendemos ter sido feito de uma forma equivocada. Assim que a gente consegue promover essa transformação. Aos espíritos que continuam perseguindo é uma questão deles. Mas cabe a nós, não pela perseguição em si, mas pelo despertar da nossa consciência, fazer esse trabalho de transformação. Kardec coloca aqui um pequeno comentário, ele diz assim: a experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. É o resgate, Mesmo que hoje nós podemos até ter o arrependimento, mas a gente lembra daquele processo, Primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação. Primeiro eu me arrependo daquilo que eu fiz, é o despertar da minha consciência. Vem a expiação, sofrer o efeito daquilo que eu mesmo gerei. E depois a reparação, trabalhar de uma forma ativa para que aquilo que eu fiz seja reparado. Então, através desses 3 passos, é exatamente ali que nós reconstruímos aquilo que, em certo momento, nós destruímos. E é assim que também nós sensibilizamos esses espíritos pelo nosso arrependimento, pelo trabalho que nós fazemos e até mesmo sofrendo aquilo que eles desejam como vingança, não que isso seja o fundamental, mas faz parte desse processo.
de ter ali o contato com aqueles espíritos que queiram nos afetar, e dentro da sintonia que nós entramos, seremos de fato afetados. Mas é um trabalho de reconstrução que muitas vezes acaba sendo muito duradouro, porque como Kardec coloca aqui, continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando, não apenas numa única existência. Questão 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Então, se nós estamos vivendo uma vida que corre o risco de ser afetada por situações negativas, os espíritos podem impedir que isso aconteça? E até mesmo favorecendo-nos com prosperidade, fazendo com que nós tenhamos sucesso no nosso empreendimento, os espíritos podem fazer isso? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Então o aprendizado é necessário. Né? Algo bastante simples, né? E bastante um exemplo assim, apenas para ilustração. Um espírito pode ajudar um aluno a fazer uma prova? Pode ajudar uma pessoa a prestar um concurso, soprando para ele respostas ou ideias que vão ajudá-lo nessa aprovação? Poderiam, já que eles podem sugerir qualquer coisa. Mas isso é permitido? Porque aí vai depender do mérito que aquela pessoa tem. Então a gente tem que pensar também nessas mesmas questões, de não apenas poder fazer, porque isso está dentro de um quadro de leis, mas a permissão para que isso seja feita e pensar nas consequências dessas ações. Então, nesse caso, mudar uma situação negativa pode ser possível se isso se encontra nesse decreto da providência, conforme os espíritos respondem. Isso não pode ser mudado, porque já foi decretado, isso faz parte do aprendizado. Mas os bons espíritos vão sempre ajudar a que nós tenhamos mais coragem, mais força, mais paciência e resignação para vivenciar aquela experiência necessária e, mais do que isso, ter ali a consciência desperta para que aquele aprendizado seja assimilado e não simplesmente sofrer por sofrer. Porque muitas vezes o sofrimento, pelo simples sofrimento, ele acaba gerando muito mais uma revolta do que um aprendizado. Então, quando nós temos ali um entendimento de que isso é valioso para o nosso crescimento, e nós percebemos isso, certamente o aprendizado tem ali duplo, né, tem duplo valor. Mas ele continua aqui, continuam aqui os espíritos. Ficai igualmente sabendo de que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los, simplesmente pelas nossas escolhas, evitando correr riscos, né? A inteligência Deus vô-la outorgou para que delas vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém não assistem, senão, os que sabem assistir-se a si mesmo. Se o sentido dessas palavras, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á, esse é o sentido dessas palavras. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só tentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, aquilo que para nós é o mal, é muitas vezes o remédio amargo que vem exatamente trazer para nós a cura que nós precisamos. É aquele analgésico, é aquele xarope, é aquele antibiótico que nós temos que tomar, é aquela cirurgia que precisa ser feita para que o mal maior seja trabalhado. Então, moralmente falando, muitas vezes uma experiência dolorosa tem exatamente esse sentido de fazer com que nós, através das pequenas mudanças, tragam para nós repercussões muito positivas, muito mais positivas no futuro, pelo aprendizado que nós assimilamos com essas experiências. Ainda não conseguimos compreender devidamente como isso funciona. Os nossos sentimentos, os nossos valores, o nosso entendimento ainda são muito pequenos
para alcançarmos para abrangermos, né, a profundidade de determinadas experiências de nossas vidas. Porque o que nós pensamos é ser felizes, nós pensamos em termos uma vida confortável, de termos sucesso naquilo que nós desejamos, mas aí nós vamos analisar que nem sempre isso tudo para nós, nesse momento, é o importante. A felicidade, sim, todos nós desejamos, mas momentos infelizes que fazem parte de aprendizados dolorosos ainda deverão estar presentes para depois, então, nós mudarmos o nosso modo de entender a vida. Então, por enquanto, nós não conseguimos perceber a complexidade disso tudo. Questão 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Né? É a famosa teoria da prosperidade, né? Que hoje nós temos, né? Eu vi certa vez não, eu vi essa semana, um vídeo de um rabino, obviamente do judaísmo. Ele trouxe um vídeo que ele dizia para nós, espectadores, né? Cliquem no vídeo que vocês vão entender como as famílias mais ricas do mundo conseguiram prosperar e ampliar o seu patrimônio. Eu fiz uma pesquisa profunda para entender como isso acontece e eu trouxe para vocês esse segredo. Ou então, infelizmente, né, aqueles representantes de certas instituições que dizem: venha participar da corrente de prosperidade que Deus vai favorecer a sua vida. E aí chegam os depoimentos, que quando eu fiz isso, eu consegui comprar meu carro, minha casa, e minha filha foi estudar na Europa. Então a nossa relação com Deus, ela se tornou, né, pelo fato de nós termos ainda uma visão muito limitada no mundo físico, nós temos uma visão muito equivocada, imaginando que a prosperidade ou o fracasso é simplesmente um capricho divino que vai favorecer aqueles que são bajuladores e aqueles que são rebeldes, por exemplo. Então, como os espíritos pudessem determinar aquilo que a forma como nós vamos viver, sem levar em consideração se isso vai trazer para nós algum tipo de benefício ou malefício. A ideia é exatamente essa, né, Marion? Só coisas materiais. Porque nós ainda temos essa visão equivocada da vida, né? Então, fazer aquela prece para ganhar na loteria, fazer aquela novena para ter sucesso, para comprar alguma coisa. E até aqui em São Paulo, né, temos a igreja de São Judas Tadeu, lá na estação São Judas do metrô, ou ali na Zona Sul, né, estação Conceição, Jabaquara, por ali. Santo das causas impossíveis, e quantas pessoas vão até lá levar os seus pedidos de prosperidade. Assim como aquelas grandes peregrinações por Aparecida do Norte, aqui no Vale do Paraíba também, onde tem ali a Basílica de Nossa Senhora, onde as pessoas vão levar ali pedidos de prosperidade, para elas e para os seus familiares. Mas a partir desses pedidos, a pergunta de Kardec é: os espíritos podem atender a esses pedidos? Vamos ver a resposta. Algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, quer dizer, como prova isso é possível, inclusive nós lembramos, né? E algo bastante interessante, muito real que nós vemos, né? 2 grandes clubes de futebol vão disputar uma partida importante. Os 2 fazem uma prece antes de entrar em campo pedindo para que eles sejam vitoriosos. Os espíritos se dão ao trabalho de favorecer essa ou aquela equipe? Aí, como diz, né, o ditado, né, se isso funcionasse, o Campeonato Baiano ia sempre ficar empatado, né, porque todo mundo ali faz um pedidinho para os santos de devoção para que, se for corintiano, aí tem que ser São Jorge, né, só São Jorge na causa. Mas ainda assim ainda disputa com São Paulo, por exemplo, que aparece ali também. São Jorge ou São Paulo, quem que vai levar? Então, quer dizer, tudo isso, né, quando a gente vê essas situações simples, que podem ser até cômicas da gente olhar, mas quando a gente percebe que eles se juntam, fazem uma prece fervorosa, pedindo que o título chegue, os espíritos vão atender a esse pedido?
Sabemos que os espíritos sábios não interferem nesse tipo de objetivo, né, que nós temos, né? Mas vai que algum espírito ali esteja presente e queira atender. Isso é permitido, esse tipo de intervenção? São situações do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Então, no caso, por exemplo, de um concurso, como nós conversávamos, se por acaso alguém diz assim, né, faz uma prece dizendo, olha, eu queria muito que meu filho passasse no concurso, então, se fizer isso, eu faço essa promessa. De acordo com o merecimento do concurseiro ou do concursando, o máximo que vai acontecer são espíritos amigos trazer para ele a inspiração para que ele tenha calma durante a prova. E não para que ele receba as respostas ou para que ele seja beneficiado em detrimento de outra pessoa que estudou muitas vezes tanto quanto ele. Então ele é recebido ali, ele é envolvido pelos espíritos amigos, né? Pois é, São Longuinho, né? São Longuinho é para achar coisa perdida, Dudu. São Longuinho, dá 3 pulinhos que você acha, né? Aqui São Judas, né? Que é o santo das causas impossíveis. Então a gente vai perceber que a ação dos espíritos que são amigos, eles sempre vão trazer para nós. Aquele atleta que faz aquela prece naquele momento do jogo, ele vai receber sempre a inspiração para que ele tenha ali, né, sempre ali a calma, a paciência, para que ele tenha um bom jogo, não para que a bola que ele chute entre no gol. Não para que o outro seja prejudicado, para que ele seja vencedor. Então são as nossas fantasias ainda, a nossa imaginação infantil, que faz do mundo espiritual aquele conjunto, aquela legião de servidores, de servos para atender aos nossos caprichos. Quando nós passamos a olhar para uma perspectiva mais elevada, nós percebemos que os espíritos só dão importância para aquilo que realmente é relevante. E tudo isso considerando o nosso merecimento. A Angelina colocou, né, todos não entendem, né, que vencerá o que fizeram melhor. Sim. Mas a gente faz essa prece, né? Nós estamos acostumados a ser pedintes do mundo espiritual, não importa qual religião seja. E sendo pedintes do mundo espiritual, nós queremos que os espíritos atendam às nossas necessidades. Quantas pessoas preenchem um volante da Mega Sena e fazem uma prece para que eles ganhem? Só um instantinho, pessoal, deu aqui uma pequena interrupção. Rapidamente. Estamos aqui já reconectando rapidamente aqui para a gente finalizar. Só um instantinho. Estamos voltando. O portal que às vezes ele fica instável, né? Então, ontem aconteceu isso e hoje aconteceu de novo. Mas a gente é perseverante, né? E sempre volta aqui para voltar para a nossa sala em contato com os nossos colegas. Pronto, estamos de volta. Só reconectando por aqui. E pronto, chegamos. Pronto, pessoal, voltando aqui, estava o portal que fechou, mas aqui estamos de volta, né? Pois é, então, do volante da Mega Sena as pessoas fazem essa prece. Custa fazer essa prece? Não custa, mas a gente está acostumado a isso. Pensando, por exemplo, que se nós desencarnássemos e recebêssemos preces para poder atender a esse tipo de desejo, será que isso teria sentido para nós, estando no mundo espiritual, com o entendimento de que nós temos? Pois é, e teve gente que rezou e não ganhou, né, Dudu? Que coisa injusta, né? Pois é, já pensou? Vai ficar fácil para você, hein? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então, essa questão então que foi colocado, na questão 533, então, que a gente viu, né? Até obter riquezas. Um empresário, um jogador, um apostador, seja lá como for, um concurseiro, seja lá como for. Isso pode, algumas vezes, como prova, mas nem sempre aceitam, principalmente os espíritos esclarecidos, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Mas na questão 533A, só para a gente finalizar, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal
e que encontram meio fácil de um conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Sabendo que a prova da riqueza é uma das mais problemáticas, e ser atendido, né, a gente entra sempre naquele ditado popular, naquela frase, né, naquele pensamento, aquela máxima, cuidado com seus desejos que eles podem se realizar. Né? E essa realização algumas vezes vem exatamente em função, né, da influência dos espíritos. A gente lembra, por exemplo, que André Luiz já relatou para nós de uma pessoa que passava muita necessidade, né, e espíritos amigos estão ali próximos, ele faz um pedido de ajuda, e aí então esse espírito vai até um pequeno empresário, inspira ele para contratar uma pessoa, e aí então aquela pessoa é conduzida àquele lugar e ele diz assim, poxa vida, você apareceu na hora certa, porque nós estávamos aqui procurando alguém para ocupar esse trabalho. Mas aí dentro daquele contexto que nós vimos, todo um trabalho é feito pelos espíritos para de fato auxiliar aquelas pessoas que estão passando por grandes necessidades e que têm ali, naquele momento, o merecimento e a necessidade de auxílio. Então são situações assim que a gente vai encontrar. Né? A Gerina colocou, né, não pedir, mas entender que existe o merecimento. Mas a gente não está preocupado com isso, né, Gerina? A gente não tem essa paciência. Merecendo ou não merecendo, né? Assim como o soldado vai para a guerra, ele faz uma prece para que Deus o acompanhe, para que ele possa vencer o inimigo. Né? Então nós fazemos esses pedidos tão infantis quanto incoerentes, imaginando que os espíritos vão servir a esses nossos interesses, a essas nossas causas egoístas e humanas. Né? Mas estando no mundo espiritual, sempre aquela ideia, né? Quando nós chegamos no mundo espiritual e nos colocamos no papel desses espíritos que recebem esses pedidos, como nós agiríamos? Só o fato de nós estarmos no mundo espiritual mais esclarecidos, mais desmaterializados, nós vemos o quão infantil ainda são essas nossas rogativas. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, então. Paramos aqui na questão número 533, a próxima 534. Dando sequência, e nós vamos aqui então finalizando já inclusive essas questões e vamos entrar depois em mais uma, que aqui é também a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tá? Então eu não vou correr aqui, tem mais 3 questões aqui para a gente poder trabalhar, então vamos com calma para a gente poder chegar até ela. Né? Então é sempre aquela a oração da serenidade, né? Dar paciência para poder mudar aquilo que nós não podemos, coragem para mudar aquilo que nós podemos e sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então essa oração da sabedoria, né, que ela é sempre muito valiosa para nós em todas as circunstâncias da vida. Fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje.